responsável pelos programas de inovação aberta voltados para o setor privado pelo Porto Digital, entre eles o Digital PE. Tá? Agradeço a todos a presença aqui, a participação. O intuito dessa reunião é esclarecer para vocês as regras, as informações e tudo que a gente vai fazer nesse ciclo de inovação aberta agora do Digital PE. É o segundo ciclo que a gente está rodando, focado no tema de manufatura e operações. Tá bom? Estamos aqui, além de mim, a equipe do programa, né, que vai interagir com vocês em todo essa trilha que a gente está executando agora, certo? Eu vou apresentar eles mais para frente, tá bom? Já estão aí, ó, abrindo a tela, todos bem bonitinhos. Vão ser eles que vão interagir com vocês nesse programa, vão tirar suas dúvidas, vão ajudar vocês a montar a melhor proposta aí, de acordo com as necessidades das clientes da gente, que são as indústrias, né? Apresento para vocês durante a apresentação, ok? Vou, então, aqui compartilhar minha tela para iniciar a minha apresentação, tá bom? Que vai ter, basicamente, três etapas, certo? Hoje aqui. Primeiro eu vou falar sobre o programa como um todo, tá? Para quem ainda não conhece as regras, não conhece a dinâmica, não conhece o programa em si, tá? Depois eu vou fazer uma passagem rápida sobre os desafios voltados para esse tema de manufatura e operações. Provavelmente vocês já acessaram o site, já deram uma olhada. Imagino que a maioria aqui já tem acesso ao briefing de inovação, né? Então, eu vou dar uma passada rápida, apenas para aqueles também, inclusive, que não tiveram acesso ainda, conhecerem quais são os desafios específicos e fazer o alinhamento melhor entre sua solução e os desafios que a gente está abordando nesse ciclo, tá bom? E aí, no terceiro momento, eu abro para perguntas, e aí vocês vão poder fazer as perguntas que vocês tiverem interesse, tanto em relação aos desafios, como em relação às regras de inscrição do programa, etc. Tá ok? Esse é um programa que a gente está utilizando de alguns processos um tanto quanto inovadores, né? Quando a gente fala de ciclos de inovação e matching de negócios, né? Então, pode ser que gerem aí realmente algumas questões que a gente precise repetir e discutir aqui para ficar claro para todo mundo. Tá bom? Mas com isso eu inicio. Eu peço para vocês, caso já tenham alguma pergunta durante a apresentação, podem ir escrevendo no chatzinho aqui da sala, tá bom? Que o pessoal da equipe já vai anotando, e quando chegar no final da apresentação, aí a gente vai respondendo em sequência, tá bom? De acordo com a ordem da pergunta, certo? Até para no final a gente abre o microfone, quem quiser perguntar direto, certo? A gente deixa sem problema nenhum, é só para a gente montar aqui, como a gente, inclusive porque a gente está gravando e vai disponibilizar essa reunião no site, a gente deixar a trilha de apresentação bem organizadinha, tá? Evitar interrupções, né? Para quem for assistir depois não precisar passar por toda a reunião e acessar apenas o conteúdo que interessar, ok? É isso, pessoal. Esse programa é um programa que não é executado apenas pelo Porto Digital, né? É uma parceria, a gente está executando o mesmo em rede, né? Como vocês podem ver aí, são diversas instituições aqui do Estado. É um programa financiado pela BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e tem como parceiros, né, todos esses entes aí, começando pela DDPE, nossa Agência de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado, né, que também está engajado com duas secretarias, sendo elas a de Ciência, Tecnologia e Inovação e a de Desenvolvimento Econômico, né, além do Softex Recife, uma associação aqui do nosso ecossistema, né, de empresas de tecnologia, o SEBRAE, FIEP, SENAI, a Universidade Federal de Pernambuco e a FACEP, né, nossa Fundação de Amparo à Pesquisa. Cada ente desse tem uma função com a ideia da gente conseguir alcançar e impactar da melhor maneira possível
né, nossas cadeias industriais e o nosso ecossistema de inovação, né, de Pernambuco e expandido também nacional, tá bom? Antes de falar especificamente sobre o programa, eu queria apenas fazer uma introdução em relação ao Porto Digital. Não sei se todos vocês conhecem, nós somos um parque tecnológico que fica localizado aqui em Recife, já fomos considerados 3 vezes o melhor parque tecnológico do Brasil, né? Hoje temos aí 340 empresas e organizações que compõem aí o parque, né? Dentro dessas empresas trabalham em torno de 13 mil pessoas, né? E essas empresas faturaram em 2020 2,86 bilhões de faturamento. Inclusive, crescemos, né? De 2019 para 2020, o faturamento somado dessas empresas aumentou 800 milhões, desculpa. Foi um crescimento vertiginoso aí nessa catalisação que houve, né, de demanda por transformação digital vindo, infelizmente, por esse processo pandêmico que a gente vive hoje no Brasil, né? O Porto Digital, o Parque Tecnológico, possui um núcleo de gestão, o núcleo de gestão do Porto Digital. Nessa entidade que eu trabalho, é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade que é responsável por executar os projetos e programas de fomento ao ecossistema local e estadual, né? Esse núcleo de gestão ele possui 3 grandes pilares, né? Seja ele o que iniciou tudo, né? Que é o pilar de território, né? Onde a gente requalifica os prédios antigos, né? Da ilha e embarca empresas de tecnologia para trabalhar lá dentro, né? Um pilar de pessoas, né? Visto que cada vez mais existe uma demanda nessas empresas de tecnologia por pessoas qualificadas voltadas para a área de TIC, né? Que levou à necessidade do núcleo de gestão do Porto Digital criar um esforço específico para isso. Apesar de a gente ter 13 mil pessoas hoje trabalhando nessas empresas, existe aí, pelo nosso mapeamento aí de início do ano, em torno de umas 2 mil vagas abertas ainda, né? Então, a gente também está fazendo um esforço grande para gerar oferta para essas demandas, né? E o terceiro pilar, que é o pilar de inovação, né? O pilar de negócios, onde ficam a Jump, que é a nossa aceleradora de empreendimentos, e o Open Innovation Lab, que é o nosso laboratório de inovação aberta, é o nosso framework que a gente utiliza, né, para apoiar grandes empresas, na verdade, de todos os tamanhos, né, no seu esforço inovativo, né? Nesse setor que eu atuo, vamos dizer assim, nesse esforço que eu atuo hoje. Esse é um programa que a gente já vem rodando, foi criado no final de 2017 e em 2018 a gente recebeu um prêmio da Associação Internacional de Parques Tecnológicos como um dos 10 programas mais inspiradores nessa área de inovação aberta. Foi um programa que foi prototipado, né, e já construído em parceria com uma multinacional, a Unilever, né, que gerou, né, uma metodologia que foi construída em parceria tanto com a Unilever como com parceiros e hubs internacionais de inovação, né, e que vemos hoje expandindo, né, e tivemos a oportunidade até então de acessar e apoiar grandes empresas, sejam elas multinacionais ou empresas locais. Alguns exemplos eu destaco aqui, né? Não são todos, tivemos outros clientes aqui. O detalhe é que a gente, além de atuar com empresas do setor privado, também temos alguns cases do setor público, como exemplo do MP Labs, né? Que foi um laboratório de inovação aberta que foi estruturado para o Ministério Público aqui de Pernambuco, né? Então, temos aqui em cima também exemplos de programas, né, que nós criamos de acordo com a necessidade do usuário, né, do cliente que a gente está atendendo, né? Esses programas eles podem ter uma complexidade de atuação maior ou menor, de acordo com diversos fatores, entre eles a, a, a complexidade dos desafios que a gente está abordando, né, a aversão a risco de nossos clientes, né, a necessidade de apoio em toda a cadeia ou não do funil de inovação aberta, né, do que a gente está construindo.
Então, é um projeto, é um framework que é altamente customizado dentro dessa base metodológica que a gente utiliza, e foi desse arcabouço que nasceu também o Digital PE, que é um programa extremamente prático, né, voltado para transformação digital de pequenas e médias indústrias de Pernambuco. A ideia foi criar realmente um programa no qual a gente pudesse aproximar mais dessas indústrias do mercado tradicional de soluções digitais que já existem, né, mas que implementadas nessas indústrias podem gerar um impacto interno muito grande, né, e tentar apoiar na melhor maneira possível, mais intensa possível, desde o processo de identificação dos problemas que essas indústrias passam, até lá no final, na implementação dessas ferramentas, né? A ideia é a gente apoiar 30 empresas. No final das contas, a gente está apoiando até mais. Eu vou explicar para vocês como isso tudo está funcionando, tá? Mas estamos atuando com empresas dentro das 3 principais regiões do estado, sendo a região metropolitana, Agreste e Sertão do São Francisco, dentro de 5 grandes temas, que são pessoas, manufatura e operações, gestão administrativa, e aí vai dentro disso finanças, compras e jurídico, supply chain e marketing vendas, né? Esse ciclo que a gente está abrindo hoje para soluções digitais é o ciclo de manufatura e operações, né? Ele é o segundo ciclo, a gente fechou a chamada aberta de marketing e vendas, estamos no processo aí de match agora dessas soluções, né, que nós mapeamos com as indústrias, né, e hoje estamos oficialmente abrindo esse processo de prospecção de soluções digitais na área de manufatura e operações, tá bom? Antes de mais nada, vale dizer para vocês que o grande benefício que a gente está oferecendo aqui é a oportunidade de negócio, né? Ou seja, geração de leads qualificados com 30 indústrias do estado. É uma oportunidade de vocês escalarem aqui nas cadeias produtivas locais, né? Vou também detalhar para vocês como que a gente vai fazer essa aproximação mais para frente, tá bom? Mas é bom deixar claro que essas empresas, essas 30 empresas, além do seu recurso próprio, elas estão recebendo um aporte, né, de até 20 mil reais por empresa, né, para fazer as aquisições das soluções dentro desse programa. Ou seja, fora o recurso CAPEX da empresa, a gente ainda está aportando dinheiro nessas indústrias para a contratação dessas soluções, tá bom? Então, a oportunidade de negócio é realmente clara. A metodologia do ciclo, de forma bem resumida, se propõe nessas 5 etapas, na qual a captação, quando a gente fala aqui de captação, a gente está falando ainda das indústrias, né? A gente teve todo um processo seletivo para identificar as indústrias que têm um potencial maior de desenvolver alguma coisa, de contratar soluções, né? Um potencial de aporte relevante, um grau de engajamento, né, no processo e uma maturidade suficiente para iniciar ou até acelerar, né, o seu processo de transformação digital, né? Com isso, a gente selecionou 30, a gente está selecionando, né, 30 empresas, né? A gente seleciona por ciclo, cada ciclo a gente puxa 6 empresas desse pool de 30 para fazer uma imersão mais detalhada, né? Por mais de que essas 30 também participem, né, e também recebam as soluções de todos os ciclos, de todos os temas. Eu vou explicar mais para frente como funciona. É um pouquinho complicado, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível. Só para continuar, esse processo aqui envolve também uma imersão. A gente se adentrou nessas indústrias, né, para entender melhor os desafios, seus problemas, suas nuances. Senhora. A partir daí criamos um briefing de inovação. Pessoal, peço aí para vocês, se possível, deixar o microfone no mudo, tá, para não ter interferência. Essa imersão gerou um briefing de inovação, que é esse briefing que eu vou apresentar para vocês à frente, tá bom? Com esse briefing, a gente está utilizando para nos direcionar em relação à prospecção de soluções digitais, tá bom? A partir desse mapeamento, a gente vai iniciar um processo de seleção. Essa seleção vai ser feita não só com a equipe interna do Digital PE, mas também com agentes de inovação do nosso ecossistema que vão avaliar e ranquear
essas soluções e, a partir daí, apresentar para as indústrias clientes que vão escolher as soluções, e aí a gente vai dar um apoio na implementação, seja na capacitação, integração com os sistemas e etc. A gente tem especialistas que vão ficar focados nisso. Tá bom? Detalhando melhor agora as etapas voltadas para esse ciclo, tá? Para o processo de seleção, né, das startups e empresas de tecnologia. Tá? A gente abriu a chamada, hoje estamos oficialmente abrindo essa chamada, né, e realizando a reunião de onboarding. Tá? A gente espera captar submissões até o dia 31 de maio, certo? E no dia 21 de junho, depois de todo o processo de avaliação e seleção pelas indústrias, a gente vai divulgar o resultado final, certo? De quais soluções foram contratadas pelas indústrias, certo? E vamos lá, quem pode aplicar, né? A gente não está limitando as soluções digitais de Pernambuco, certo? Então, empresas que tenham alguma solução inovadora nessa área de manufatura e operações de todo o território nacional, claro que dentro das suas necessidades, que tenham disposição para executar projetos aqui em Pernambuco, né? Se você tem uma solução plug and play de plataforma que não necessita de uma interação física, você pode submeter tranquilamente sua proposta. Se você tem uma solução que necessita de uma customização, necessita de uma visita, de um setup no seu cliente, e você tem disponibilidade para vir em Pernambuco, vir na empresa e fazer isso, também não tem problema, pode submeter, certo? E aí, como aplicar? A gente tem um site, provavelmente vocês já acessaram o nosso site, lá tem um localzinho onde você vai acessar o nosso formulário, é um formulário extremamente objetivo e rápido, acho que só tem 2 perguntas discursivas, o resto são perguntas de múltipla escolha, tá? Você leva no máximo 15 minutos para responder, e aí você já submeteu, já está participando do programa, certo? Porém, esse ciclo de inovação, ele tem 2 formas de prospecção de soluções, né? Além de estarmos fazendo propaganda da chamada e engajando empresas a submeter uma proposta, a gente, em paralelo também, tem um processo, né, de prospecção, de mapeamento de soluções que têm aderência com o nosso desafio. Ou seja, mesmo algumas soluções que a gente está chamando de propostas mapeadas, né, mesmo que elas não submetam, a gente vai considerar dentro do ciclo, né, e vai oferecer às empresas de acordo com a nossa avaliação. Tá? Em paralelo a isso, a gente também está recebendo propostas de empresas interessadas que têm uma disponibilidade de se engajar, de passar informações detalhadas para a gente, né? E interagir com essas indústrias de forma muito mais customizada, né? Para essas propostas submetidas, a gente está dando uma atenção maior, a gente vai dar um destaque maior na construção do portfólio que a gente vai apresentar para as indústrias, certo? Com essas seguintes vantagens. A gente vai dar um feedback customizado, a gente vai garantir que as informações que vão ser avaliadas pelos juízes das suas soluções vão ser as mais claras, porque vão ser as que são expostas por vocês, né? Não vai ser uma avaliação concorrente com as propostas mapeadas, certo? Deixando bem claro, as soluções que a gente mapear, mas que não submeterem proposta, a gente vai avaliar em paralelo as que foram submetidas, certo? E aí, no portfólio, quando eu chamo de portfólio, é o documento que a gente vai montar, né, com as soluções para cada desafio e que vai apresentar para as indústrias as soluções submetidas vão ter um destaque maior do que as mapeadas, tá bom? Então, resumindo, soluções mapeadas são aquelas que a gente vai buscar, que a gente são soluções maduras, consolidadas, que a gente encontrou, seja em nosso banco de dados, seja indicações de parceiros, seja realmente pelas nossas ferramentas que a gente tem hoje de automação, de prospecção de startup, a gente achou, tentou engajar. Se elas não se engajarem para submeter, a gente vai considerar elas mesmo assim com as informações públicas da startup, que tem no site e no máximo rede social. E aí vai fazer a avaliação dessas propostas, certo? Deixando bem claro, sem nenhuma obrigação ética com elas. A ideia é que a gente faça
a avaliação com as informações que a gente tenha. Se a gente não conseguir encontrar, por exemplo, informação que evidencie maturidade do negócio, potencial de escala, a gente vai deixar de lado, sem a necessidade de dar feedback, de interagir com o representante, até porque a gente tentou, mas não conseguiu, vamos dizer assim, né? Se essa proposta for avaliada, for seguir para o portfólio, né, e alguma indústria que tiver interesse em contratar, aí sim a gente vai entrar em contato direto com essa empresa. Se não houver necessidade de entrar em contato direto, se for uma solução plug and play, que basta ir na plataforma, contratar e iniciar a utilização do serviço, né, a gente vai fazer isso com os nossos especialistas que vão estar auxiliando as empresas no momento de implementação, né? Deixando claro que, especificamente para esse desafio de manufatura e operações, eu acho mais difícil haver propostas como essa, né? Grandes plataformas plug and play, que é só entrar lá, contratar e começar a rodar a ferramenta na minha empresa, né? E para o tema de marketing e vendas, esse tipo de solução é mais comum. Eu acho que esse tema que a gente está tratando, manufatura e operações, é um tema que exige uma especificidade, principalmente setorial, maior, né? Então, a gente vai ter uma necessidade de engajamento, mesmo que seja depois de propostas mapeadas. Já as propostas submetidas vão passar pelo crivo, pelo processo comum das nossas chamadas de inovação aberta, né? Que quando recebemos as informações delas, fazemos uma avaliação, enviamos de volta um feedback positivo ou negativo, né, para a empresa, né, e temos um engajamento muito mais próximo, dando todo um destaque para elas, ok? O processo de seleção dos dois tipos vai ocorrer nas seguintes etapas. A gente vai primeiro fazer uma triagem inicial para eliminar propostas que não são aderentes aos desafios ou que não estão cumprindo algum requisito da chamada. Depois a gente vai fazer uma avaliação convidando especialistas externos, né, que vão dar notas de acordo com os nossos critérios de avaliação, né, e individualmente vão avaliar as propostas. Essas avaliações vão gerar um ranking, certo? Esse ranking vai ser validado por parceiros para que a gente possa escolher melhores e montar o portfólio final, tá bom? De representantes essa validação da rede de parceiros são os representantes das instituições que estão participando da execução desse programa, aquelas 9 que eu citei lá no início. Tá? E no final a gente vai dar a decisão final para a indústria, né, que vai olhar o portfólio, identificar quais ela quer, e aí, de acordo simplesmente com sua desejabilidade, a gente vai elas vão indicar quais elas querem negociar ou já contratar direto, e aí a gente, da equipe do programa, vai ajudar na contratação e na implementação dessas soluções. Os critérios de avaliação que a gente vai utilizar para avaliar tanto as mapeadas como as submetidas são esses 4, né, que vai desde a aderência, ou seja, quão alinhado está aquela solução em relação aos desafios que a gente está tratando, né? O grau de inovação, que é o ineditismo e o diferencial dessa solução, né? Mas principalmente o diferencial dessa solução frente aos concorrentes, a maturidade no negócio, né? Quanto que ele já está escalado, né? Associado seja a quantidade de clientes, case de uso de solução tecnológica, etc. E a escalabilidade, né? Refere-se à capacidade da solução ser produzida em grande escala, né? Notem que determinados critérios aqui ficam difíceis de avaliar, né? Um pouco mais difícil de avaliar se a gente não tem as informações que foram submetidas, né? Então, é o que a gente está deixando claro aqui, né? Que as propostas submetidas a gente vai conseguir analisar com uma clareza maior, né, esses critérios e possivelmente fazer uma avaliação mais justa, vamos dizer assim, né, em relação ao que a gente mapeou. Tá bom? E aí o processo de match, vamos lá. Deixando bem claro, né? Nós temos as indústrias âncoras. O que são as indústrias âncoras? São as indústrias que estão participando de forma mais engajada desse ciclo temático de manufatura e operações, tá bom?
essas empresas, elas, ao submeterem o interesse em participar do programa, elas já definiram que, para mim, a prioridade 1 é esse tema, é manufatura e operações. Com elas, a gente fez um processo de detalhamento de desafios, entendimento de eventuais soluções mais claro, apesar de que para as outras 30, na verdade, a gente já está com mais de 40 empresas, né, que fizeram o processo de inscrição, que levantaram desafios internos também para essa área de produção e operações e que também vão receber o portfólio, também vão ser apoiados pela equipe do programa, né, no match soluções, desafios, contratações e implementações, certo? O diferencial é que essas indústrias âncoras, elas vão ter esses R$ 20.000 para a contratação de soluções e elas vão ser as primeiras que vão receber o portfólio e vão receber uma indicação mais customizada, né, do que contratar, tá? As indústrias secundárias são as indústrias que, de alguma forma, identificaram o interesse em participar, né, que relataram os desafios, os problemas, as demandas que elas têm referente a esses temas. Para elas, a gente também vai fazer um match. E aí a gente chama de match secundário, porque a gente vai fazer em outro momento e sem uma indicação mais clara do que contratar. A gente vai apresentar o portfólio com todos os desafios e as soluções de cada desafio, e ela vai identificar ali, ok, quero contratar essa, e aí a gente vai dar o apoio nessa contratação, tá bom? Outra coisa que eu preciso deixar claro é que, quando eu chamo indústrias âncoras, tá? Eu estou falando das 30 empresas que vão participar de todos os ciclos do Digital PE, que a gente está falando de 5 ciclos, 5 temas, né? A indústria que participou de marketing e vendas, ela não necessariamente precisa contratar apenas soluções de marketing e vendas. Inclusive, a gente tem algumas que estão participando de marketing e vendas por serem o tema que elas disseram ser prioritário, mas elas também querem soluções de manufatura e operações, e vice-versa. Isso está acontecendo muito. Então, a ideia é que essas indústrias elas saiam com um portfólio multitemático, vamos dizer assim. Então, a gente vai apresentar esse portfólio que a gente criou aqui, manufatura e operações, não só para essas 6 indústrias que estão participando desse ciclo, mas também para as outras que estão nos outros ciclos e mais outras empresas que não estão em ciclo nenhum, mas demonstraram interesse e mapearam desafios. Por isso que eu estou dizendo que são mais de 30, né? As indústrias âncoras do ciclo de manufatura e operações são essas 6, tá? A gente está falando da Falcão Engenharia, que é uma indústria de engenharia civil de Petrolina, a Sanvale, que é uma indústria de produtos reciclados também de Petrolina, a Guararapes Cosméticos, né, uma indústria farmacêutica aqui da região metropolitana, Café Petinho, provavelmente vocês conhecem, indústria de produtos ligados a café daqui, da região metropolitana, a Divina Farma, que é uma indústria farmacêutica também, produz suplementos alimentares daqui da região metropolitana, e a Gesseplast, que é uma indústria de reciclados do Agreste. São essas 6 que estão, como vamos dizer assim, como match prioritário nesse ciclo de manufatura e operações. Tá bom? Se vocês quiserem conhecer melhor, acessem o site deles. Lá no nosso site também tem um link para o site dessas empresas, para vocês conhecerem melhor os produtos, a realidade, etc. Tá bom? E aí, vamos lá. A forma de contratação pode ser por esse bônus tecnológico, né, que é esses R$ 20.000 que cada empresa recebeu, né, eles vão receber esse ticket para contratar essas soluções, né, é uma espécie de crédito que eles recebem para a contratação de soluções digitais, ou contratação direta, né? Quase todas as empresas, na verdade, que submeteram o interesse em participar, né, demonstraram que têm um aporte suficiente para fazer contratação, que estão tratando a transformação digital como algo prioritário internamente na sua estratégia, né? Então, é outra forma de se contratar. É bom deixar claro o seguinte, bem claro, eu acho que eu nem precisaria dizer isso, né? Mas só para deixar o mais certo possível, né? A propriedade intelectual se mantém com o solucionador, até porque a maioria das soluções que a gente está buscando aqui são soluções maduras, né? Então, não existe
um desenvolvimento em parceria para haver algum tipo de negociação de propriedade intelectual. A gente está falando aqui da contratação de um serviço pronto, certo? E aí agora eu vou passar para a descrição dos problemas, né? Dentro dessas mais de 30 empresas, 40 e poucas empresas, né? Nós fizemos um entendimento de problemas e demandas dessas áreas de manufatura e operações e utilizamos algumas ferramentas de design para tanto detalhar como transcrever melhor esses desafios dentro desse documento que eu vou mostrar agora, certo? Então, é bom deixar claro o seguinte, o que a gente tem aqui de problema, tem alguma indústria com interesse de contratar solução digital para aquele problema, certo? E aí a gente separou aqui, especificamente, nesse briefing de manufatura e operações, 5 desafios, tá? Dentro desse tema. E aí eu vou passar rapidamente, só para vocês entenderem a estrutura, né? Não vou ficar me atendo a ler aqui os briefings, acho que só para vocês entenderem a linguagem, entenderem como funciona, tá bom? Iniciando aqui pelo desafio de monitoramento e integração de dados da produção, né? Aqui, as soluções para esse desafio respondem essa pergunta, né? Como monitorar a produção em tempo real e utilizar os dados para o planejamento de toda a empresa. E aí, para cada desafio, a gente detalha melhor as necessidades que foram expostas pelas indústrias, né? Como, por exemplo, sensoriar máquinas e processos para obtenção de dados, criar e manter infraestrutura de dados e de rede robustas aos dados da produção, eliminar a necessidade de anotações manuais para o acompanhamento da produção. Enfim, problemas muitas vezes comuns que vocês conhecem bem, provavelmente a solução de vocês atende a isso, né? E aí, alguns requisitos e funcionalidades que são desejáveis, né? Como, por exemplo, integração a RPs, né? Confiabilidade nas informações, enfim, né? Que são alguns requisitos que também foram mapeados, né? E demandados por essas indústrias, a gente está descrevendo aí, tá bom? O desafio 2 é um desafio focado em manutenção, como a gente moderniza os processos de manutenção através de sistemas de gestão baseados em dados, né, de novos sensores e a viabilização de uma manutenção preditiva, né, de forma acessível. E aí a gente tem como necessidade, por exemplo, monitorar as condições das máquinas em tempo real, né, ter o histórico de quebras e manutenção por máquina para geração de análises e planejamento, por exemplo, né? E aí deixo para vocês se adentrarem melhor depois na leitura desse briefing aí. O desafio 3, sistemas de gestão e ERPs. Como planejar, gerenciar e integrar todas as áreas da minha empresa através de plataformas digitais. Aí é um desafio bem claro, integrar os dados de todos os setores da empresa, facilitando a geração de dashboards, relatórios, análises históricas, etc. Como requisitos, a gente tem, por exemplo, flexibilidade e adaptabilidade aos diferentes contextos, né, de gestão, processos, culturas e estruturas empresariais. Integração com dados de outros sistemas da empresa é algo importante também. Certo? Vamos para o desafio 4, gestão de obras. Aí já é um desafio mais específico. Nós pegamos muitas indústrias de construção civil, né, nesse programa. Então, nessa área de manufatura e operações, no caso, falando de operações aqui, a gente tem algumas peculiaridades, né, desse setor e decidimos fazer um desafio específico para eles em gestão de obras, né? Como que a gente gerencia projetos de obra desde o seu planejamento até o pós-entrega, facilitando com as necessidades de, por exemplo, facilitar o planejamento de novas obras com cálculo de material, mão de obra, prazo, etc. Monitorar planejado versus realizado, enfim. E os requisitos de, por exemplo, flexibilidade e adaptabilidade a diferentes contextos de gestão e de tipos de obras, construção civil, saneamento, etc. E, por último, o desafio de qualidade. Como monitorar e garantir a qualidade dos produtos e processos de produção, né? Detectando ou evitando inconformidades nos produtos, né? Como os defeitos físicos, químicos, através de sensores, né? Planejar e executar estratégias de mitigação de danos causados por produtos defeituosos que chegam ao consumidor, né? Notem que aqui a gente tem, vamos dizer assim, duas necessidades claras, né? Uma é a detecção de falhas, né? Outra é a gestão, né, de
relação com eventuais clientes, sejam internos ou externos, em relação a arrefecimento, né, de satisfação do cliente por problemas de qualidade, né? Aqui a gente, então, é bom, sugiro a vocês que deem uma olhada em todas as necessidades, porque muitas vezes acontece isso, a gente tem um desafio que dentro dele você vê mais de uma solução possível, né? Mais de um nicho de solução possível, como é o caso aqui nesse de qualidade, certo? E aí, vamos lá, requisitos e funcionalidades, sistemas robustos, canais de comunicação confiáveis e etc. Tá bom? Esses são, então, os desafios que a gente está tratando nesse ciclo, certo? Deixando claro que nossa equipe aqui está à disposição para vocês, para tirar todas as dúvidas, tanto técnicas em relação a esses problemas, como em relação a questões processuais mesmo, da chamada e do processo como um todo, tá bom? E aí aproveito para apresentar esse pessoal que vai ficar interagindo com vocês, né? Além de mim, nós temos 3 articuladores, né, que são as pessoas que ficaram responsáveis por engajar as indústrias no início do processo, né? A gente tem Laís Lima, que é a Product Owner, né? É a pessoa que está dirigindo esse carro aqui, essa carreta que está executando aqui esses 5 ciclos aí dentro do Digital PE. Temos os nossos gestores de comunidade, são eles Rafael e a Júlia, né? E os nossos designers, Gabriela e Arthur, né? Então, provavelmente, vocês já estão em contato com algum deles, né? E eles são pessoas que vão poder tirar dúvidas de vocês, acompanhar e ajudar vocês no que for preciso para a construção da melhor proposta aqui possível, para um melhor impacto de negócio para a empresa de vocês. Tá bom? Deixo aqui também os contatos, né? Caso vocês, possivelmente vocês já têm contatos pessoais do pessoal da equipe, mas a gente também tem um WhatsApp institucional, caso vocês queiram tirar dúvidas, tá? A gente responde bem rápido, até preferível do que e-mail, tá, gente? A gente também responde por e-mail, mas o WhatsApp tem um tempo de resposta mais rápido. Ok? Com isso, eu finalizo a minha apresentação, certo? E inicio aí, abro para as perguntas. Aí eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Vou já dar uma olhada aqui. Ninguém fez pergunta pelo chat, então eu vou abrir aí para quem tiver alguma pergunta e queira abrir o microfone para perguntar. Alguma pergunta, pessoal? Até então não. A gente teve algumas perguntas aí que a gente já recebeu também pelo WhatsApp, né? Então, quem é que está aí, Rafa? É tu que estás com as perguntas? Deixa eu ver aqui. Estou sim, está comigo aqui. Eu te mandei aí no WhatsApp. Legal, tu me mandasse aqui, foi? Deixa eu ver aqui, peraí. Legal, a gente recebeu aqui algumas perguntas, pessoal, então eu vou respondendo por aqui, até para ficar gravado, e isso já responde a tua pergunta, David, eu já vi aí que tu botou aí no bate-papo, certo? Mas vou responder algumas que já foram feitas aqui, como, por exemplo, é possível submeter mais de um desafio? Sim, certo? Se você tem uma empresa que você acredita que tem uma solução que aborda mais de um desafio daquele, tá? Você pode submeter mais de uma solução, tá bom? Se for a mesma, a gente dá a opção de você indicar um desafio prioritário e um desafio secundário que essa solução aborda, tá? Se você tem mais de uma solução, aí sim você pode submeter para outros desafios, tá bom? A empresa precisa estar presencialmente? Não, já até mencionei lá no início, né? Se tiver uma solução que seja completamente digital, sem a necessidade de interação física, pode submeter sem problemas nenhum, tá bom? Outra pergunta aqui, se submeter 2 vezes o mesmo desafio, qual fica valendo? Pronto, é outra questão. Se você submeter uma proposta, tá? E notou que fez alguma coisa errada, ou depois teve uma ideia de modificação do texto descritivo, etc.,
você pode submeter de novo, tá? A gente vai considerar, se a gente vê que a proposta tem o mesmo escopo, a gente só considera a última, certo? Então, você pode submeter aí quantas vezes quiser, tá? Que vai ser sempre, se tiver o mesmo escopo, a gente só considera a última, tá bom? Indo aí para a pergunta do David, depois eu volto aqui, se tiver mais alguma pergunta aqui de WhatsApp. David, pedir para eu explanar um pouco mais na maturidade da solução. David, é o seguinte, veja, o grande objetivo aqui desse ciclo, tá? Não é desenvolver negócios, não é desenvolver produtos e serviços inovadores, tá? O grande propósito aqui é evoluir a maturidade digital das indústrias de Pernambuco, tá bom? E aí, esse é um ponto, certo? Então, quanto mais madura for a solução, melhor avaliado você vai ser, certo? Porém, a gente sabe que existem alguns daqueles desafios que podem ter algumas soluções que são mais disruptivas, têm um impacto maior, né? E aí a gente também vai considerar isso dentro da avaliação, certo? Então, mesmo que a solução ainda não esteja redondinha, ainda esteja numa fase de tração, vamos dizer assim, que você ainda está validando seu negócio com alguns clientes, a gente ainda está aceitando. Vai muito do diferencial que essa solução vai ter em relação às que já existem, né? E resolvem o problema, talvez não tão bem, vamos dizer assim, né? Como soluções mais disruptivas, mas já resolvem. Então, é muito uma questão de equilíbrio aí em relação ao inovador para propostas que já têm uma maturidade, tá bom? E aí, deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Jader está perguntando aqui se existe valor, se existe... Deixa eu ver aqui. Peraí que eu não... Vamos lá. Existe limite de valor para a solução? Não, Jader. A gente, inclusive, no formulário, a gente pede para você descrever um ticket médio em relação a seus serviços, certo? Mas não existe um valor limite, não. A gente entende, inclusive, que principalmente para esse tema específico, os valores são muito mais customizáveis, vamos dizer assim, né? Dependendo do setor, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do escopo, né? Então, a gente pede para você botar um ticket médio em relação aos produtos que você já tem com seus clientes, né? E assim a gente tem um balizamento, tá? Todas as indústrias que estão no programa terão acesso à sua solução? Foi uma pergunta aqui de Guilherme Prado. Todas as indústrias que estão no programa terão acesso à minha solução? Sim, Guilherme. Se a sua solução ela for ranqueada bem e ela for inclusa no portfólio, todas as empresas vão ter acesso à sua solução. Laís, se tu tiver aí o número exato de quantas empresas a gente tem mapeado desafio até agora, né? Lembrando que a captação para as indústrias só termina no final de maio, né? Então, a gente ainda tem um processo aí de captação de indústrias nesse momento. Lá, e se tu tiver aí o número exato, me passa aí, por favor, para até dar uma informação de ordem de grandeza para todos, mas a gente já está passando aí de 40. A gente está as empresas mapeadas. As indústrias, quantas? 62. 62 empresas com desafios mapeados, não é isso? Isso. Legal, então pronto. Essas empresas vão receber, se elas tiverem mapeado desafios dentro de manufatura e operações, Guilherme, é bom deixar claro isso, né? O processo foi, a gente teve um contato com a empresa, né, e mapeou desafios delas de acordo com as priorizações delas. A gente buscou mapear de todas os 5 temas, mas tiveram algumas empresas que disseram, eu não tenho um problema na área eu não tenho hoje priorização de demanda na área de manufatura, não. Eu quero trabalhar só marketing, vendas, pessoas e gestão administrativa, por exemplo, certo? Aí, para essas, a gente não vai apresentar as soluções de manufatura. Para todas as outras, né, esse tema, diga-se de passagem, foi um dos mais demandados, né, dentro da nossa chamada. Então, quase todas listaram problemas nessa área de manufatura. Então, as que listaram vão receber sim.
sim a informação da tua solução. Aí eu vou para a pergunta da Lisete Paula Goy. Uma vez submetida a solução, como iremos acompanhar a aderência da solução às indústrias? A gente vai entrar em contato com você, Lisete, e também vai divulgar o andamento do processo de médicos no nosso site, tá? Então, você pode ir acompanhando conosco pelo WhatsApp, né? Mas quando a gente fizer a divulgação, a gente vai enviar para vocês, a gente vai entrar em contato, certo? Seja para dizer que a sua solução foi escolhida ou não. A gente se você submeter proposta, a gente vai dar o feedback do início ao fim do processo, tá bom? Seja na hora do ranqueamento, seja na hora de escolha das indústrias em relação à contratação. A gente vai também intermediar as reuniões, né, de negociação entre as indústrias e as empresas escolhidas, tá bom? Enquanto não tem perguntas agora aqui na reunião, vou voltar aqui para as perguntas que já foram feitas pelo WhatsApp, né, até para deixar uma espécie de perguntas frequentes para todo mundo registrado aqui. Precisa ter CNPJ? Não precisa ter CNPJ, mas quero voltar àquela mesma explicação que eu estava discutindo com o David, né? Quanto mais maduro, melhor. Então, se você não tem um CNPJ ainda, significa que você ainda não vendeu nada, você não está validando ainda sua proposta com a indústria, com eventuais clientes. Então, provavelmente, sua solução tem um risco grande de não ser incluso no portfólio. Tá bom? Deixa eu ver outra aqui que eu ainda não respondi. Como é feita a contratação, eu já falei, né? Propriedade intelectual também, né? Haverá negociação de equity? Não, é um processo de... Não haverá negociação de equity, tá, pessoal? É um processo de contratação, pura e simples, tá? Ok, eu acho que é isso. Por enquanto, deixa eu ver se tem mais alguma, por quanto tempo. Essa eu já respondi também. Pronto. Acho que as demais que estão aqui no WhatsApp eu já respondi, eu já expliquei aqui na live. Bom, pessoal, então é isso. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu vou encerrar aí por hoje essa reunião, tá? Agradeço a todos pela presença. Mais uma vez, digo que estamos aí à disposição para o que precisar, certo? Tanto para a submissão das propostas, como qualquer feedback, qualquer informação que vocês queiram da gente, tá bom? Estamos aí à disposição. Até o dia 31 de maio, vamos estar aí acompanhando vocês para o que precisar, ok? Obrigado a todos, então, e boa noite, oficialmente. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, Boa gente. noite. Tchau, pessoal. Boa noite.